Vamos discutir esse problema que está... Então, exemplo 1, né? Vamos... O que o exemplo 1 tem a ver com as coisas que a gente falou sobre a equação de Pell, né? Aula passada. Aula passada a gente falou disso, mas eu dei uma aula mais teórica sobre... Por exemplo, para ver que você tem essa equação de Pell... Lembrar como é que é a equação de Pell, né? Em geral, a gente está olhando para equações desse tipo x2 menos y2 igual a 1, onde A é um natural, cuja raiz quadrada é irracional. Basta dizer que a raiz quadrada não é natural, que a raiz quadrada é automaticamente irracional. E a gente está interessado em equações desse tipo com x e y inteiros. E a gente mostrou como obter infinitas soluções a partir de uma solução não trivial dessa equação. A gente mostrou que se a equação tiver alguma solução não trivial, então ela tem infinitas soluções e as soluções são obtidas por potências da solução inicial. A gente vai recapitular um pouquinho isso, mas uma coisa que a gente não provou é que isso sempre tem soluções não triviais, que é o que a gente vai provar hoje. Sempre tem uma solução trivial que é com x igual a 1, y igual a 0. Ou x igual a menos 1, y igual a 0. Mas essas são triviais. Soluções não triviais são qualquer outra solução. Solução com x e y não nulos, né? Muito bem. Então vamos ver o que diz o exemplo 1. Então, seja Fn e Ln sequências, né, dadas por F1 igual a 1, F2 igual a 1. Então, Fibonacci começa com 1, 1, e depois cada termo é a soma dos dois anteriores. Sequência de Lucas começam com 1, 3. O primeiro termo é 1, o segundo termo é 3. E a partir daí, cada termo também é a soma dos dois anteriores. Então, ela tem a mesma recorrência que a sequência de Fibonacci, mas começa diferente. Muito bem. Mostre que a equação é 5x2 menos y2 igual a 4. Admite uma solução. X, y, inteiros positivos. Se somente se x, y é F índice 2n menos 1, L índice 2n menos 1 para algum natural n. Para algum inteiro positivo n. Né? Muito bem. Então, isso não parece nada óbvio à primeira vista, mas vamos lá. Numa direção, na verdade, a gente consegue escrever a fórmula até da sequência de Fibonacci, da sequência de Lucas, substituir e ver que dá certo. Mas uma coisa talvez mais eficiente seja comparar com a discussão que a gente fez na aula passada. Essa equação a gente pode escrever assim, né, como y2 menos 5x2 igual a menos 4. Se vocês lembram da definição de norma, né, a norma de, bom, nesse caso, y mais x raiz de 5, né, é exatamente o y2 menos 5x2, né, que é o produto de y mais x raiz de 5 por y menos x raiz de 5. Então, a gente está procurando caras que tenham norma. Então, você quer achar um alfa da forma y mais x raiz de 5 com y e x inteiros e com norma de alfa igual a menos 4.
A gente viu que a norma é uma coisa multiplicativa, quer dizer, em geral você tem dois números dessa forma, a norma de alfa beta é sempre igual a norma de alfa vezes a norma de beta. Isso é uma conta que a gente fez da vez passada. Então, se você conhece algum cara com norma menos 4, e não é muito difícil achar uma solução, por exemplo, x igual a y igual a 1, é uma solução disso, né? Norma de 1 mais raiz de 5, por exemplo, é 1 menos 5, que é menos 4. Então, a gente já tem um exemplo de um cara de norma menos 4. Se você pegar um cara de norma menos 4 e multiplicar para um cara de norma 1, a norma continua sendo menos 4. Então, se você tem uma solução de, digamos, sei lá, U2 menos V2, menos 5V2 igual a 1, você pode escrever isso como a norma de U mais V raiz de 5 igual a 1, né? A norma de U mais V raiz de 5 vezes 1 mais raiz de 5, o que é 1 mais V raiz de 5 vezes 1 mais raiz de 5? Aqui tem U, aqui tem 5V, U mais 5V mais U raiz de 5 mais V raiz de 5 mais U mais V raiz de 5, né? Isso, como é multiplicativo, é a norma de U mais V raiz de 5, norma de 1 mais raiz de 5, norma de 1 mais V raiz de 5 é 1, norma de 1 mais raiz de 5 é menos 4, é 1 vezes menos 4, ou seja, dá menos 4, né? Então, basta... Para conseguir infinitas soluções disso, por exemplo, basta olhar para as soluções disso aqui e multiplicar, né, desse jeito por 1 mais raiz de 5, que é um cara com norma menos 4, que você obtém infinitas soluções dessa equação. Uma coisa que vai ajudar a gente a resolver o problema é mostrar que essas são todas as soluções da equação, né? Eu não sei se vocês lembram por que a norma é multiplicativa, mas isso é uma conta que é fácil de fazer em geral. Por exemplo, uma norma de A mais B raiz de 5 vezes C mais D raiz de 5. Bom, por definição, né, o que é A mais B raiz de 5? É AC mais 5BD mais AD mais BC raiz de 5. Isso é AC mais 5BD ao quadrado menos 5AD mais BC ao quadrado. E a coisa é que o termo do meio vai cancelar, que é um 10ABCD menos 10ABCD, vai ficar só A2C2 mais 25B2D2 menos 5, que multiplica A2D2 mais B2C2, porque os termos do meio cancelam. Isso dá para fatorar. Isso aqui é A2 menos 5B2 vezes C2 menos 5D2, certinho. Que é justamente a norma de A mais B raiz de 5 vezes a norma de C mais D raiz de 5. Isso é uma conta que a gente fez em geral, né, com raiz de A em vez de raiz de 5, da vez passada, que mostra que a norma é multiplicativa. A norma de um produto é igual ao produto das normas. É isso que a gente usa o tempo todo, né? Então, você tem um cara de norma 1, você já conhece um cara de norma menos 4, você multiplicar por qualquer cara de norma 1, continua tendo norma menos 4, continua sendo uma solução dessa equação do exemplo. Muito bem. E a gente também aprendeu na aula passada a achar todas as soluções de x2 menos 5y2 igual a 1. Bom, a gente precisa achar uma solução mínima, né? Então, se a gente pesquisar um pouquinho, a menor solução que a gente acha desse negócio, na solução mínima, vai ser 9 ao quadrado menos 5 vezes 4 ao quadrado igual a 1. Dá 81 menos 80, né? Dá 1. Porque se você fizer y igual a 1, não dá quadrado perfeito. 1 mais 5 é 6, que não é quadrado perfeito. Se fizer y igual a 2, fica 1 mais 20, que é 21, não é quadrado perfeito. Y igual a 3, fica 9 vezes 5, 45, mais 1, 46, também não é quadrado perfeito.
Então, a primeira solução que dá quadrado perfeito é 5 vezes 4 ao quadrado, que é 5 vezes 16, 80, mais 1, 81, que é quadrado perfeito. É 9 ao quadrado é a primeira solução. Então, essa é a solução mínima. Solução mínima é esse cara aqui, é 9 mais 4 raiz de 5. Todas as soluções são da forma 9 mais 4 raiz de 5 elevado a k, que vai ser um número da forma xk mais yk raiz de 5, que sempre vai ser uma solução, quer dizer, xk ao quadrado menos 5yk ao quadrado é sempre igual a 1. Isso dá todas as soluções inteiras positivas dessa equação, né? Aqui a gente vai usar um truque parecido para tentar achar todas as soluções positivas de y2 menos 5x2. Então, suponha que x e y sejam inteiros positivos, né? X e y inteiros positivos, com x2... o x não pode ser 0, né? No y2 é menos 4. O y também não pode ser 0, porque 4 não é múltiplo de 5. Então, se tiver uma solução natural, ele é automaticamente, com os dois caras inteiros positivos, y2 menos 5x2, tem que me acostumar com isso, menos 5x2 igual a menos 4. Você pode olhar para o número y mais x raiz de 5, e ele é no mínimo 1 mais raiz de 5. 1 mais raiz de 5, né? Porque o x e o y são pelo menos 1. Então, ele vai estar entre 1 mais raiz de 5 vezes uma certa potência de 9 mais 4 raiz de 5. Então, vai ter algum k natural. Tá o quê? 1 mais raiz de 5 vezes 9 mais raiz de 5 elevado a k é menor ou igual que y mais x raiz de 5, que é menor que 1 mais raiz de 5, 9 mais 4 raiz de 5 elevado a k mais 1. Bom, multiplicar por... primeira observação, né, é que a gente vai poder dividir o y mais x raiz de 5 por 1 mais raiz de 5. Ele vai poder dividir e vai continuar dando inteiro. O que é y mais x raiz de 5 sobre 1 mais raiz de 5? Isso é... A gente pode racionalizar o denominador. Aqui vai ter 1 mais raiz de 5 vezes 1 menos raiz de 5 é menos 4. Então, isso vai ser y menos 5x, se quiser 5x menos y sobre 4, mais x menos y sobre 4, vezes raiz de 5. Para que isso tenha coeficientes inteiros, é preciso que o x seja congruente a y módulo 4. Então, será que isso é verdade? Então, pega uma solução dessa equação. Quer dizer, a gente sabe que y2 menos 5x2 igual a menos 4, não é isso? Eu gostaria de provar que y é congruente a x, que o x é congruente a y módulo 4. Se o x e o y forem... Então, a gente tem dois casos, na verdade, né? Você poderia ter o x e o y pares, para começar, né? Então, se x e y... Deixa eu pensar para não falar besteira. Mas depois a gente vai ter 4, tá certo. Se x e y são pares, o x é, sei lá, 2R, y é 2S, com R e S inteiros, e você vai ter S2 menos 5R2 é menos 1. Né? Então, eu afirmo que aqui o S e o R vão ter que ter paridades distintas. Espera, então... Eu acho que, tem alguma coisa estranha. Deixa eu ver. 1 mais raiz de 5 sobre 2 ao quadrado dá quanto? Dá 2 mais raiz de 5. Não, pois é.
Não é tão óbvio assim. Deixa eu ver. Tá, e se a solução mais simples? Tá, né? Não é. Pera, deixa eu ver. O que o Samuel fez aqui? Tá, a ideia. Deixa eu tentar resumir o tipo de argumento que a gente vai fazer. A ideia é que a gente vai, se a gente dividir por 9 mais raiz de 5 elevado a k, a gente vai ter uma solução menor. Deixa eu fazer o seguinte, em vez de dividir por 1 mais raiz de 5, essa ideia não foi tão boa, não. Deixa eu dividir por 9 mais raiz 4 raiz de 5 elevado a k, que aí sim é mais fácil. Se você observar, 9 mais 4 raiz de 5 vezes 9 menos 4 raiz de 5, dá 1, né? Então, dividir por 9 mais raiz de 5 elevado a k é a mesma coisa que multiplicar por 9 menos raiz de 5 a k. Então, 1 mais raiz de 5 vai ser menor ou igual que y mais x raiz de 5. 9 menos 4 raiz de 5 elevado a k, né? É menor que 1 mais raiz de 5 vezes 9 mais raiz de 5. 9 mais 4 raiz de 5, perdão. Que é 9 mais 4 vezes 5, 9 mais 20 é 29, mais 9 raiz de 5 mais 4 raiz de 5, mais 13 raiz de 5. Muito bem. Então, você tem uma solução que está entre 1 raiz de 5 e 29 mais 13 raiz de 5, a norma de y mais x raiz de 5 vezes 9 menos 4 raiz de 5 elevado a k, é a norma de y mais x raiz de 5 vezes a norma de 9 menos 4 raiz de 5 elevado a k, só que essa última norma aqui é 1. Então, isso aqui é menos 4 vezes 1 elevado a k, que é menos 4. Então, se você chama y mais x raiz de 5 vezes 9 menos 4 raiz de 5 a k de, digamos, u mais v raiz de 5, a gente vai ter que u mais v raiz de 5 é maior ou igual que 1 mais raiz de 5. O 2 menos 5v2 é menos 4. Né? Então, pelo menos um desses caras é positivo, né? Agora, isso aqui é u mais v raiz de 5 vezes u menos v raiz de 5, né? O u menos v raiz de 5 é menos 4 sobre u mais v raiz de 5, que é negativo, né? E módulo de u menos v raiz de 5 é 4 sobre u mais v raiz de 5, que é menor ou igual a 4 sobre 1 mais raiz de 5, isso dá raiz de 5 menos 1. Então, esse cara é negativo, em particular o u é positivo, né? Isso aqui é maior que isso, né? Então, o u é positivo. Não, desculpa, para começar o v é positivo, né? Porque isso é maior que isso, né? Corta o u, v raiz de 5 é maior que u menos v raiz de 5. Mas como o módulo disso é maior que o módulo disso, né? O v raiz de 5 mais u é maior que v raiz de 5 menos 1. Então, u é positivo também. Só comparar esses caras, né? Isso aqui é negativo, mas tem módulo menor que esse. Então, não tem jeito, o u e o v tem que ser positivo. Você vai ter uma solução inteira positiva dessa equação aqui. Você tem uma solução inteira positiva, né? Com u e v inteiros positivos. Bom, o v é uma função de u. Dado o v, u é uma função de v. U é raiz de 5v2 menos 4, quer dizer, uma função crescente de v. Como u mais v raiz de 5 é menor que 29 mais 13 raiz de 5, então o v é menor que 13, né? Porque isso aqui é uma função crescente de v. Então, v é menor que 13, é só testar todos os casos, né?
5v2 menos 4 só é quadrado perfeito, né? Quadrado perfeito. Para v igual a 1, mas se você fizer para v igual a 2, isso vai dar 20 menos 4 para v igual a 1, v igual a 2 também, porque vai dar 20 menos 4, que é 16. Mas o próximo valor, né? Quer ver, vamos fazendo de cabeça. 5 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 vezes 5, 45, menos 4, 41. Não dá. Faz v igual a 4. 5 vezes 16, 80 menos 4, 76. Não é quadrado perfeito. V igual a 5, dá 125 menos 4. V igual a 5 dá certo. Porque dá 125 menos 4, que é 121. Né? V igual a 6, 36 vezes 5, 180 menos 4, 176, que não é quadrado perfeito, né? Qual que é o próximo? 7, né? 49 vezes 5, 245 menos 4, 241 certamente não é quadrado perfeito. 225, isso. O próximo, isso eu já fiz com 7, com 8, né? 8 ao quadrado, 64, vai ficar 320 menos 4, 316, que não é quadrado perfeito, né? Que é 216, Então a gente já fez com 8, tem que fazer só até 12, né? 9, vamos lá, 5 vezes 84, 405 menos 401, não é quadrado perfeito. 10 é 500 menos 4, 496, não é, né? 22 é 484, não é. 11, vamos lá, 121 vezes 5 é 605, 601. 601 não, exatamente não é quadrado perfeito. E o último é 12, né? 5 vezes 12 é o quadrado, quer dizer, 144, 720 menos 716, não é quadrado perfeito também, né? Porque 729 quadrado perfeito, não é. Então, os únicos valores para os quais ser quadrado perfeito menores que 13 são 1, 2 e 5. Vamos ver o que dão as coisas correspondentes. Então, para 1, naturalmente, dá 1 mais raiz de 5, então a gente tem as soluções. 1 mais raiz de 5. Quando é 2, você vai ter 4 mais 2 raiz de 5, né? 4 mais 2 raiz de 5 também é uma solução disso. E a próxima, como eu falei, é 5. Não, é alguma coisa mais 5 raiz de 5, quer dizer, é 11, né? 11 mais 5 raiz de 5. Então a gente tem essas soluções. Vamos ver como é que começa a sequência de Lucas. 1, 3, 4, olha só. Tem o 1 aqui, tem o 4, mas não tem o 2, né? Quer dizer, depois tem o 7, depois tem o 11. Será que isso está certo? Deixa eu ver. Não, está certo, é porque o Y é o X que eu estou interessado, né? Quer dizer, vamos ver o Fibonacci, né? O Fibonacci é assim, 1, 2, 3, 5, 8. Então o negócio, tem o 1, tem o 2, tem o 5, são as primeiras, né? 8, depois vai ter o 13 é a próxima, o 13 já está fora. Então tem um 1, 2 e 5, isso. E assim por diante. Tá, então o X é o Fibonacci. Vamos ver. Então, o que esse negócio está dizendo? Que você tem algumas soluções básicas, que são essas 3. Qualquer outra solução é uma dessas vezes uma potência de 9 mais 4 raiz de 5. Então, as soluções são 1 mais raiz de 5. Porque o que eu fiz? Eu peguei qualquer solução inteira positiva dessa equação, né? O 2 menos, onde é que a gente está? Digamos, de y2 menos 5x2 igual a menos 4, né? Eu vi a ordem de grandeza dela, quer dizer, ela vai estar entre dois números dessa forma, dividir por
por esse 9 mais 4 raiz de 5 elevado a k, e aí eu vou obter uma solução pequena. Solução pequena só tem 3 possibilidades, são essas aqui, que a gente estimou, né, fez a conta. E qualquer solução, para obter a solução original, né, o y mais x raiz de 5 é simplesmente essa coisa aqui do meio, que eu chamei de u mais v raiz de 5, né? Aí a gente multiplica de volta por 9 mais 4 raiz de 5 elevado a k. Né? Então, todas as soluções são dessa forma. Então, as soluções são da forma 1 mais raiz de 5, 9 mais 4 raiz de 5 elevado a k, 1 mais raiz de 5, não, 4 mais 2 raiz de 5. 9, onde que a gente está? 4 mais 2 raiz de 5, vezes 9 mais 4 raiz de 5 elevado a k, e 11 mais 5 raiz de 5, vezes 9 mais 4 raiz de 5 elevado a k. O que acontece se a gente olha para a cara prometida da solução lá? Ele está dizendo que as soluções, do jeito que a gente está escrevendo, né, que são y mais x raiz de 5, vão ser da forma f2n menos 1, não, como é que é? L2n menos 1 mais f2n menos 1 raiz de 5. Vamos olhar para números da forma LK mais FK raiz de 5. Tá? Esses números, se você olha para o próximo número, né? O LK mais 1 mais FK mais 1 raiz de 5 é LK mais FK raiz de 5 mais LK menos 1 mais FK menos 1 raiz de 5 pela recorrência. Né? Isso é e eu afirmo, então vamos ver quem que são, por exemplo, quem que é L1 mais F1 raiz de 5? Isso é 1 mais raiz de 5. Quem que é L2 mais F2 raiz de 5? Isso é 3 mais raiz de 5. Né? O L3 mais F3 raiz de 5, por exemplo, vai ser 4 mais 2 raiz de 5. Acho que a gente tem uma expressão simpática para isso. Isso aqui é 2 vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2. Isso aqui é 2 vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui é 2 vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2 ao cubo. Não é porque 1 mais raiz de 5 sobre 2 vezes 3 mais raiz de 5 sobre 2 vai dar 8 mais 4 raiz de 5 sobre 4, quer dizer, vai dar 2 mais raiz de 5. Então, a coisa geral, a afirmação é que o LK, em geral, né, o LK mais FK raiz de 5 é 2 que multiplica 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a k. Então, vamos ver se a gente... Isso segue dessa recorrência aqui. Que, de fato, se isso for verdade, né? Indução, a prova disso é indução, porque se que a gente vai ter que o LK mais 1 mais FK mais 1 raiz de 5, acreditando nisso, né, vai ser 2 que multiplica 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a k, mais 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a k menos 1, que é 2 vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2 a k menos 1, se quiserem. 1 mais raiz de 5 sobre 2 mais 1 é 2, 1 mais raiz de 5 sobre 2 a k menos 1, vezes 3 mais raiz de 5 sobre 2. Isso aqui é 1 mais raiz de 5 sobre 2 ao quadrado, então esse é 2, 1 mais raiz de 5 sobre 2 a k mais 1. Então, de fato, essa fórmula está certa. Só que aqui, as soluções
fundamentais que a gente consegue correspondem aos casos k igual a 1, k igual a 3, k igual a 5. A partir daí, você tem essa multiplicação por 9 mais 4 raiz de 5. O que é 9 mais 4 raiz de 5? Se a gente olhar para 1 raiz de 5 sobre 2 ao cubo, como eu falei, isso dá quanto? Dá 2 mais raiz de 5, né? Porque dá 1 mais raiz de 5 sobre 2 vezes 3 mais raiz de 5 sobre 2, como eu falei, dá 8 mais 4 raiz de 5 sobre 4, ou seja, dá 2 mais raiz de 5. Essa conta está certa. Portanto, 1 mais raiz de 5 sobre 2, a sexta vai dar 2 mais raiz de 5 ao quadrado, que é um número que já apareceu antes várias vezes. É 4 mais 5, 9 mais 4 raiz de 5. Olha o 9 mais 4 raiz de 5 aí. Então, você está multiplicando pela sexta potência de 1 raiz de 5 sobre 2 ao cubo. Quer dizer, quando você multiplica por 9 mais 4 raiz de 5, você está passando de uma solução dessas, digamos, o LK mais FK raiz de 5, e indo para o LK mais 6, mais FK mais 6 raiz de 5. As soluções iniciais são da forma L1 mais F1 raiz de 5, que é 1 mais raiz de 5, né? L3 mais F3 raiz de 5, que é o 4 mais 2 raiz de 5, né? L3 é 4 e o F3 é 2. E o L5 mais F5 raiz de 5, né? Que o F5 é 5 e o L5 é 11, né? Os L's, por outro lado, começam lá com 1, 3, 4, 7, 11. Então, F5 é 11. Então, as três primeiras soluções são essas. E se você tem uma solução LK mais FK raiz de 5, é solução. Então, o LK mais 6 mais FK mais 6 raiz de 5, que é o LK mais FK raiz de 5, vezes 1 raiz de 5 sobre 2 a sexta. 1 raiz de 5 sobre 2 a sexta é o 9 mais 4 raiz de 5, isso aqui também é a solução. Ou seja, todas as soluções são dessa forma, que você começa com 1, 3 ou 5 e aí soma múltiplos de 6. Isso dá todos os ímpares. Todo ímpar ou é 1 mais um múltiplo de 6, ou é 3 mais um múltiplo de 6, ou é 5 mais um múltiplo de 6. Então você compara essa descrição de todas as soluções com essas considerações que a gente fez, a gente vai concluir não só que o LK mais FK raiz de 5 sempre vai ser uma solução para K ímpar, né? Mas que todas as soluções são dadas desse jeito. Porque todas as soluções são obtidas ou dessa solução com K igual a 1, ou com K igual a 3, ou com K igual a 5, multiplicando por uma potência de 9 mais 4 raiz de 5, que é, por acaso, 1 raiz de 5 sobre 2 a sexta. E isso dá todas as soluções. Então, você compara esses jeitos, isso dá todas as soluções. O Samuel faz de um jeito um pouco diferente, mas meio do bolso do colete. Ele pega uma solução, obtém uma solução menor, né, que ele transforma, ele observa aqui. Deixa eu explicar de onde veio essa coisa do bolso do colete que o Samuel fez. Ele pega uma solução e obtém uma solução menor. É meio mágica, né? Ele observa que se você tem uma solução, né, de 5x2 menos y2 igual a menos 4, aí ele vai trocar por xy por 3x menos y sobre 2 e 3y menos 5x sobre 2. E ele diz que isso também vai ser uma solução. A ideia é que se isso aqui for uma solução com x e y inteiros positivos, eles têm que ter a mesma paridade, né? Porque essa expressão está dando menos 4, os coeficientes são ímpares. Então, ou são ambos ímpares ou são ambos pares. Então, esses caras ainda vão ser inteiros e vão ser menores, né? Porque o y é tipo x. É fácil ver que esses caras são menores, se eu obtenho uma solução menor. Por que é isso? De onde vem essa expressão, né? Se você olha para y mais x raiz de 5, isso é 3y menos 5x sobre 2 mais 3x menos y sobre 2
raiz de 5. Quer dizer, esse cara, você pode olhar como esse cara multiplicado por quê? Multiplicado por 3 menos x raiz de 5 sobre 2. Desculpa, por 3 menos raiz de 5 sobre 2. Né? Vai dar 3y menos 5x sobre 2. E a parte com raiz de 5 tem um 3x menos y sobre 2 vezes raiz de 5. Isso é exatamente isso vezes isso. E isso daqui é exatamente raiz de 5 menos 1 sobre 2 ao quadrado, ou se quiser, é raiz de 5 mais 1 sobre 2 a menos 2. Na verdade, a gente está multiplicando por raiz de 5 mais 1 sobre 2 à quarta. Se você multiplicar por... Isso. Não, a gente está multiplicando por raiz de 5 mais 1 sobre 2 a sexta. Ele está observando que multiplicando por raiz de 5 mais 1 sobre 2 a menos 2, isso dá uma solução. Na verdade, é razoavelmente natural trabalhar com números dessa forma, raiz de 5 mais 1 sobre 2, que os coeficientes não são inteiros, mas são quase, quer dizer, eles são inteiros divididos por 2, mas são inteiros de mesma paridade dividido por 2. É como se meio... como é que a gente faz? Tem 3 meios e menos 1. Se você fizer 5 vezes meio ao quadrado menos 3 meios ao quadrado, isso dá menos 1. Dá 5 menos 9 sobre 4, dá menos 4. Essa aqui dá menos 1. E tem, ou se você quiser, 3 meios ao quadrado menos 5 vezes meio ao quadrado. Isso dá 1. Então, isso é como se fosse uma solução fundamental ainda menor que a solução fundamental, se você admite o denominador 2, desde que os caras tenham a mesma paridade. Mas é uma solução que tem uma potência que dá essa solução fundamental daqui, né? Só que você tem que elevar ela ao cubo para dar certo. Bom, mas de qualquer jeito, essa redução tem a ver com multiplicar por uma solução, entre aspas, dessa equação, só que tem esse sobre 2, mas essa redução do Samuel permite resolver o problema também, mas é meio do bolso do colégio, né? Ele não explica por que ele fez isso, né? Mas tá bom. Bom, vamos lá, gente. No resto da aula eu vou provar o teorema principal, ficou faltando na aula passada aqui. Equações desse tipo sempre têm solução não trivial. Né? A gente... Então a gente vai voltar para um negócio mais teórico um pouquinho, que é assim. Tem a equação x2 menos y2 igual a 1, né, com a natural e raiz de a irracional. A gente quer mostrar que isso sempre tem solução não trivial. Né? Solução não trivial é uma solução xy com x e y inteiros positivos. Então a gente vai querer provar esse teorema. Tá? Então, primeiro a gente vai provar um fato sobre números irracionais. E que é um negócio que tem interesse intrínseco, talvez seja mais interessante do que a equação de Pell, que é o teorema de Dirichlet. O teorema de Dirichlet diz o seguinte: seja alfa um número irracional. Então, isso aqui é uma espécie de uma digressão, uma coisa que a gente vai precisar, mas que o enunciado, a demonstração, não tem nada a ver com a equação de Pell. É como se fosse um assunto separado. É um resultado sobre aproximações de números irracionais por números racionais. Qualquer número irracional pode ser muito bem aproximado por números racionais. E o teorema vai dizer uma versão forte disso. Pode ser muito bem aproximado mesmo por números racionais, no seguinte sentido: existem infinitos racionais P sobre Q,
né, com P e Q inteiros, Q maior que zero, tais que o erro da aproximação de alfa por P sobre Q, né, essa distância do alfa P sobre Q, é menor que o inverso do quadrado do denominador. Os números irracionais são muito bem aproximados do racionais. Mas se Q for 1000, o erro é menor que 1 milionésimo. Qualquer número irracional tem infinitas aproximações racionais assim. Vamos provar esse negócio. Só lembrando dessa notação de parte inteira, né? Dado x real, parte inteira de x é um inteiro, é o único inteiro, tal que parte inteira de x é menor ou igual a x, que é menor que parte inteira de x mais 1. E parte fracionária de x, por definição, é x menos a parte inteira de x. E isso é sempre um número entre 0 e 1, né? Fechado no 0, aberto no 1. Tá, o x você sempre pode escrever como a parte inteira de x mais a parte fracionária de x. A parte fracionária é sempre um número entre 0 e 1. Então, lembrar dessa notação, a gente vai pegar um inteiro positivo n, grande, né? A gente vai considerar os n mais 1 números seguintes. Zero, parte fracionária de alfa, parte fracionária de 2 alfa, até parte fracionária de n alfa. E a parte fracionária de qualquer coisa, e o zero, né, sempre pertence ao intervalo 0, 1. E a ideia agora é usar o popular princípio da casa dos pombos. Eu vou dividir o intervalo 0, 1 em n pedaços iguais. Isso aqui é a união de k igual a 1 até n grande, de k menos 1 sobre n, k sobre n. O que é isso? Eu simplesmente peguei o intervalo 0, 1, 0, 1 e dividi em n intervalos de tamanho 1 sobre n. 1 sobre n, 2 sobre n, até n menos 1 sobre n. Então, quando k igual a 1, você tem o intervalo 0, 1 sobre n. Para k igual a 2, tem 1 sobre n, 2 sobre n, e assim por diante. Para k igual a n, dá o n menos 1 sobre n, 1. E o intervalo 0, 1 é a união desses n intervalos de tamanho 1 sobre n. Professor, o que significa aquele U? U é uma união. É uma união de um monte de coisa. É que é uma união de n coisas nesse caso, né? Você vai fazendo k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3, para cada k você tem um intervalo, que é um conjunto, né? Isso aí é a união de todos esses n conjuntos. Tá? Mas a coisa principal é a seguinte: você tem n mais 1 objetos, n mais 1 números, que estão numa união de n intervalos. Que nem você tem n mais 1 pombos para botar em n casinhas. O que vai acontecer? Alguma casinha tem que ter pelo menos 2 pombos. Ou seja, algum intervalo desse tem que ter pelo menos 2 desses números. Porque tem mais números do que intervalos, né? Então, princípio da casa dos pombos. Existem 2 desses números, digamos, i e j, com i menor que j, menores ou iguais a n, e um k, com 1 menor ou igual a k, menor ou igual a n, tais que tanto a parte fracionária de i alfa quanto a parte fracionária de j alfa pertencem ao intervalo k menos 1 sobre n, k sobre n. Né? Muito bem. Mas então, você tem 2 caras no mesmo intervalo desse, isso é um intervalo de tamanho 1 sobre n. Ainda é aberto de um dos lados, fechado. A distância de 2 caras no intervalo de tamanho 1 sobre n é sempre menor que 1 sobre n. Porque ele não é fechado, né? O único jeito de ser 1 sobre n seria se um fosse isso, o outro fosse isso, mas k sobre n está fora. Então, a distância do j alfa ao i alfa é estritamente menor que 1 sobre n, que é o tamanho desse intervalo. Né? Muito bem. Agora, quem é parte fracionária de j alfa, quem é parte fracionária de alfa? Parte fracionária de j alfa é j alfa menos a parte inteira de j alfa.
parte fracionária de alfa é I-alfa menos a parte inteira de alfa. Isso você pode rearrumar, fica assim, J menos I vezes alfa menos parte inteira de J alfa menos parte inteira de alfa. Aí, a gente simplesmente vai chamar isso aqui de Q e isso aqui de P. Né? Seja Q, então vamos fazer isso. Então, seja Q igual a J menos I, a gente tem que o Q é positivo e é no máximo N, né? Porque o J é no máximo N e o I é maior ou igual a zero. Né? O I é menor que J, então J menos I é positivo. O J é no máximo N, o I é no mínimo zero, a diferença é no máximo N. Ou seja, não é porque eu vou definir P também. P vai ser parte inteira de J alfa menos parte inteira de I alfa. Não sei direito quanto é que é, mas certamente isso é um número inteiro, porque é a diferença de dois números inteiros. E Q é um inteiro positivo, que é no máximo N. E o que esse negócio está dizendo é que módulo de Q alfa menos P é menor que 1 sobre N. Como Q é menor ou igual a N, 1 sobre N é menor ou igual a 1 sobre Q. E se você dividir tudo por Q, vai ter que alfa menos P sobre Q em módulo é menor que 1 sobre Q ao quadrado. Não é como N pode ser tomado arbitrariamente grande. Como isso aqui é menor que 1 sobre N, né? Então, Q alfa menos P e alfa menos P sobre Q, que é menor ainda, isso aqui dividido por Q, podem ficar arbitrariamente pequenos. Elas vão ficar arbitrariamente pequenos, ficam arbitrariamente pequenos. E assim, né? Então, aumentando, dado um N, você arruma uma solução dessa desigualdade. Mas se você aumenta muito o valor de N, você arruma soluções cada vez melhores. E assim, obtemos infinitas soluções. Ou seja, infinitas aproximações. P sobre Q como no enunciado. Isso acaba a prova do teorema de Dirichlet. Eu acho que o teorema de Dirichlet é a coisa mais legal dessa aula, mais interessante até do que a equação de Pell. Diz que qualquer irracional tem infinitas aproximações muito boas, muito melhor do que você... É fácil aproximar um irracional por um racional com um erro menor que o inverso do denominador. Por exemplo, se você escrever em base 10, né? Sei lá, π é 3,14, 15, 9,2. Se você aproximar π por 3,14, o erro é menor que 1/100, porque as duas primeiras casas estão certas. Mas não é menor do que 1 sobre 10.000, que é o quadrado de 100. Então tem algumas aproximações especiais que dão muito certo e outras que não dão tão certo assim. Eu acho que eu não resisto a dar alguns exemplos para o π. Você pega um número irracional meio ao acaso, você pega o π. π você pode escrever o início da representação decimal dele. Tá bom? Tá bom, né? Então eu sei mais um pouquinho. Você sabe mais que isso? Eu sei um pouquinho mais. Mas bom, deixa pra lá. O fato é que se você parar a representação decimal no meio, você tem uma sequência de aproximações racionais. 3, 3,1 que é 31 décimos, 3,14 que é 314 sobre 100. Mas elas não são tão boas quanto diz o teorema de Dirichlet. Mas você tem aproximações boas que não vêm da representação decimal. Por exemplo, o Arquimedes sabia que π era aproximadamente 22 sétimos, que é 3,142857, não sei, é Arquimedes. O erro da aproximação de π por 22 sétimos é 0,0012 alguma coisa. Não só é menor que 1 sétimo, mas é menor que 1 sobre 700. Em particular, é menor que 1 sobre 49, que é 7 ao quadrado. Então, essa satisfaz o teorema de Dirichlet até com folga. Tem outra mais impressionante aí, não sei se alguém tem uma maquininha de calcular.
Quanto é que é 355 sobre 113? Agora olha para esse cara e olha para o π. Π menos 355 sobre 113 é uma coisa assim, é 0, as 6 primeiras casas estão certas, 0,0000026 alguma coisa. Isso é menor que, por exemplo, 1 sobre 3 milhões. Quer dizer, muito menor que 1 sobre 113 ao quadrado. Então, essas duas satisfazem com folga o teorema de Dirichlet, mas o que o teorema de Dirichlet diz é que não só tem alguma aproximação muito boa, mas sempre tem infinitas aproximações muito boas, no sentido de que o erro é menor que o inverso do quadrado do denominador. Né? Agora, o que isso tem a ver com a equação de Pell? Tem a ver que raiz de A é irracional. Então, deixa eu começar a provar ele aqui só para... Prova. Raiz de A é irracional. Então, logo existem infinitos. Bom, raiz de A é um racional positivo, né? Infinitos pares PQ de inteiros positivos com raiz de A menos P sobre Q. É um par de inteiros, N estrela vezes N estrela, né? Raiz de A menos P sobre Q é menor que 1 sobre Q ao quadrado. É isso que diz o teorema de Dirichlet. Né? Dado um irracional, raiz de A é um irracional, tem infinitos pares PQ de inteiros positivos, então raiz de A menos P sobre Q é menor que 1 sobre Q ao quadrado. O P é positivo porque o raiz de A é positiva, é maior que 1, né? Então você tem uma aproximação com um erro menor que 1 sobre Q ao quadrado, o erro vai ser menor que 1, certamente a aproximação tem que ser positiva também, né? Como Q é positivo, P é positivo automaticamente. Bom, então você tem infinitas aproximações dessas. Se você multiplicar por Q, você vai ter que Q raiz de A menos P é menor que 1 sobre Q. Eu multipliquei tudo por Q. E, portanto, P2 menos AQ2, é a mesma coisa que módulo de AQ2 menos P2, né? É módulo de Q raiz de A mais P vezes Q raiz de A menos P. Isso aqui vai dar AQ2 menos P2, mas é a mesma coisa. Só trocar o sinal, o módulo não muda, né? Então, isso é menor do que módulo de Q raiz de A mais P vezes o módulo. Módulo disso é menor que 1 sobre Q, então é menor que isso sobre Q. Que é Q raiz de A mais P sobre Q. Isso é raiz de A mais P sobre Q. Isso é menor do que, sei lá, 2 raiz de A mais 1. Né? Pois P sobre Q é menor que raiz de A mais módulo de P sobre Q menos raiz de A. P sobre Q menos raiz de A é menor que 1 sobre Q2. Então, isso é menor que raiz de A mais 1 sobre Q2, que é menor ou igual a raiz de A mais 1. Não é porque Q é um inteiro positivo. Então, P sobre Q é menor que raiz de A mais 1. Quando você soma com raiz de A, fica menor que 2 raiz de A mais 1. Não importa muito quem é esse número, o fato é que isso é uma constante. 2 raiz de A mais 1 é uma constante. É um número que não depende de P, nem de Q, nem nada. Então, agora, P2 menos AQ2 é sempre um número inteiro. Então, esse cara é um número inteiro que está limitado por uma constante. Quantos números inteiros em módulo são menores que 2 raiz de A mais 1? É um número finito, né? No máximo, sei lá, tem o 0, tem no máximo essa quantidade de caras positivos, tem essa quantidade de caras negativos, é no máximo, sei lá, 4 raiz de A mais 3, digamos. Solução. Então, você tem, no máximo, deixa eu escrever, sei lá, 4 raiz de A mais, é o dobro mais 1.
mais 3 possibilidades para o valor desse número, P2 menos AQ2. Ou seja, existe K inteiro, com módulo de K menor que esse número, sei lá, menor que 2 raiz de A mais 1, tal que existem infinitos pares PQ de inteiros positivos com P2 menos AQ2 igual a K, vê se vocês concordam. Porque P2 menos AQ2 só tem um número finito de possibilidades. Você tem infinitos pares, tem infinitas aproximações PQ, tem infinitos pares PQ. Como você só tem um número finito de possibilidades, alguma dessas possibilidades tem que acontecer infinitas vezes, né? Então, para algum valor de K, essa equação aí tem infinitas soluções. Mas eu não quero bem isso, eu quero uma solução de x2 menos y2 igual a 1, não igual a K. A gente vai ver como é que a gente vai arrumar uma solução de P2 menos AQ2 igual a 1. O K certamente é diferente de zero, né? Temos K diferente de zero, senão P2 igual a AQ2, né? Implica aqui P sobre Q ao quadrado igual a A. Absurdo, né? Não é porque a raiz quadrada de A é irracional, né? Já pode apagar o enunciado do Dirichlet. Mas como você tem infinitos pares, não existem apenas K ao quadrado possibilidades para o par P módulo K, Q módulo K. Que um inteiro módulo K, módulo de K, digamos, o K pode ser negativo, a gente bota módulo de K, tanto. Né? Não, um inteiro módulo K só tem K possibilidades, 0, 1, 2, 3 até K menos 1. Um par de inteiros módulo K tem só K ao quadrado possibilidades. Né? Módulo de K ao quadrado, que é a mesma coisa que K ao quadrado. E de novo você tem infinitos pares. Então você vai ter que ter o mesmo par módulo K repetido em alguma possibilidade do P módulo K e Q módulo K repetido infinitas vezes. Aí eu não vou precisar infinitas, eu só vou precisar duas. Eu só preciso que você tenha pelo menos K ao quadrado mais 1 soluções, eu tenho infinitas, né? Você olha para K ao quadrado mais 1 soluções, você vai ter que ter duas soluções, que quando você olha P e Q módulo K, vão dar o mesmo par. Quer dizer, existem P1, Q1 diferente de P2, Q2, soluções disso, né? Quer dizer, com P1, 2 menos A, Q1, 2, igual a P2, 2 menos A, Q2, 2 igual a K, quer dizer, duas soluções desse negócio, com P1 congruente a P2 módulo K e Q1 congruente a Q2 módulo K. Né? Porque esse módulo K você só tem K possibilidades, você tem infinitas soluções. Né? Tá bom. Mas o que quer dizer que, por exemplo, P1, 2 menos A, Q1, 2 igual a K? Quer dizer que esse número aqui, P1, ou sei lá, vamos supor... Deixa eu supor, por exemplo, que, sem perda de generalidade, eu suponha, sem perda de generalidade, que se você olha aqui, P1 mais Q1 raiz de A, esse cara fica menor que P2 mais Q2 raiz de A. A gente já viu na aula passada que se der igual, P1 tem que ser P2 e Q1 tem que ser Q2, porque raiz de A é irracional, né? Então tem uma solução menor que a outra. Vamos olhar para o número. Então, vai ter que 0 é menor que
Quer dizer, de fato, esse cara vai ser maior que 1, né? O P2 mais Q2 raiz de A sobre P1 mais Q1 raiz de A é maior que 1. Por que eu dividi esses caras? Porque esses dois caras têm norma K. O P2, a norma do P2 mais Q2 raiz de A é P2 ao quadrado menos AQ2 ao quadrado. E a norma do P1 mais Q1 raiz de A é P1 ao quadrado menos AQ1 ao quadrado. Ambos são iguais a K. Se você divide dois caras de norma K, vai dar um cara de norma 1. Porque a norma é multiplicativa. Bom, a gente falou de multiplicar, não de dividir, mas olha, quando você divide, nem sempre os coeficientes dão inteiros, mas nesse caso vão dar. Porque o que é isso? Isso aqui a gente pode racionalizar o denominador, né? Isso aqui é P2 mais Q2 raiz de A vezes P1 menos Q1 raiz de A. Quanto que é P1 mais Q1 raiz de A vezes P1 menos Q1 raiz de A? É P1 ao quadrado menos A Q1 ao quadrado, né? A gente racionaliza o denominador. E P1 ao quadrado menos A Q1 ao quadrado é igual a K. De fato, se a gente fizer... Isso aqui é P1, P2 menos A Q1, Q2, né? Mais P1, Q2 menos P2, Q1 raiz de A. Eu só multipliquei em cima, né, desenvolvi. Tudo isso sobre K. Só que... P1 é congruente a P2 módulo K, Q1 é congruente a Q2 módulo K, quer dizer, P1, P2 menos A, Q1, Q2, módulo K, P2 é congruente ao P1, então é congruente a P1 ao quadrado, Q2 é congruente a Q1, é congruente a menos A, Q1 ao quadrado, que é K, que é 0, tudo módulo de K. Está certo. E o P1, Q2 menos Q2 menos P2, Q1 é congruente a P1, Q1 menos P1. P1, Q1 menos P1, Q1, que é 0, né? Ou seja, U, que você pode definir como P1, P2 menos A, Q1, Q2 sobre K, é inteiro. E V, que é P1, Q2 menos P2, Q1, chamei de V, né? Sobre K, também é inteiro. E U mais V raiz de A, como a gente fez a conta, é P2 mais Q2 raiz de A sobre P1 mais Q1 raiz de A. É um cara maior que 1, como a gente viu. Ou seja, P2 mais Q2 raiz de A é U mais V raiz de A vezes P1 mais Q1 raiz de A. Bom, agora todo mundo aqui é inteiro, eu posso usar que é a norma multiplicativa, não? A norma disso, a norma disso, vezes a norma disso. Só que o que é a norma disso? É K. É P2 ao quadrado, né? É a norma de P2 mais Q2 raiz de A, né? Que é P2, 2 menos A, que é 2, 2, né? Vamos lembrar que isso é uma solução. A norma desse cara é K. Isso aqui é a norma de U mais V raiz de A vezes a norma de P1 mais Q1 raiz de A. Só que a norma de P1 mais Q1 raiz de A é P1, 2 menos A, Q1, 2, também é K. Então isso aqui é K vezes a norma de U mais V raiz de A. Portanto, quem que é a norma de U mais V raiz de A? A norma de U mais V raiz de A é K dividido por K, é 1. Né? K sobre K, que é 1. E o que é a norma de U mais V raiz de A? É o 2 menos AV2, por definição. Né? Então, olha só, eu achei uma solução de U 2 menos AV2 igual a 1. Com U e V inteiros. E não trivial, porque U mais V raiz de A é maior que 1. Né?
Se fosse trivial, o mais V raiz de A seria 1, né? É 1 mais 0, né? Aquela conta de sempre. O menos V raiz de A vezes o mais V raiz de A é o 2 menos AV2 igual a 1. O mais V raiz de A é maior que 1, portanto, 0 é menor que 1 sobre o mais V raiz de A, que é o menos V raiz de A, é menor que 1. Não é porque o inverso de um cara maior que 1. Ou seja, U é positivo e V é o mais V raiz de A menos o menos V raiz de A dividido por 2 raiz de A. Esse cara é maior que esse, né? Porque esse cara é maior que 1 e o outro é menor que 1. Né? Então esse aqui é positivo também. Então U e V são inteiros positivos. Né? Com o 2 menos AV2 igual a 1. E logo são... Não, logo o V é a solução não trivial. Que é o que a gente queria provar, a gente queria achar uma solução não trivial. E da última vez que eu falei sobre isso, nas notas, se a gente sabe uma solução não trivial, a gente sabe todas. Porque a gente vai ter uma solução mínima, né? Só lembrar o que acontecia, né? Você escolhe, né? X1, Y1. Então existe uma solução X1, Y1 inteiros positivos, né? Com x1, 2 menos AY1, 2 igual a 1 e x1 mais y1 raiz de A mínimo. Todas as soluções naturais. X2 menos... Só estou lembrando do enunciado do resultado da aula passada, né? São dadas por x mais y raiz de A igual a x1 mais y1 raiz de A elevado a k para algum k natural. Né? Isso aqui, estou só lembrando das conclusões da aula passada. Você arruma uma solução não trivial, aí você procura a solução mínima e todas as soluções são potências da solução mínima. Você sempre tem infinitas soluções. E você consegue descrever todas as infinitas soluções, elas formam sequências recorrentes, quer dizer que, eu só lembrar por que formam, né? Você vai ter, depois de achar a solução mínima, você tem, então as soluções são assim, xk mais yk raiz de A dadas por x1 mais y1 raiz de A elevado a k, você vai ter que xk menos yk raiz de A, que é o inverso disso, ou seja, x1 menos y1 raiz de A elevado a k, ou seja, a partir daí você tem fórmulas. O xk é meio de x1 mais y1 raiz de A elevado a k mais x1 menos y1 raiz de A elevado a k. Né? Porque a soma vai dar 2xk, né? Então xk é metade da soma, e yk é 1 sobre 2 raiz de A. Isso menos isso, quer dizer, x1 mais y1 raiz de A elevado a k menos x1 menos y1 raiz de A elevado a k. Né? Isso menos isso dá 2yk raiz de A. É só dividir por 2 raiz de A que você acha o yk. E essas duas sequências, elas são sequências recorrentes de ordem 2, que nem o Lucas e o Fibonacci. O x0 é 1, x1 é o x1, né? O y0 é 0, o y1 é o y1, né? Não tem jeito. Mas a partir daí elas satisfazem recorrências. O xk mais 1, por exemplo, vai ser 2x1 vezes xk menos xk menos 1
E o YK mais 1 vai ser 2x1, mesma recorrência, 2x1 YK agora, menos YK menos 1. E essas coisas valem para todo K maior ou igual a 1. Então, se você sabe os dois primeiros termos, você sabe todos os outros a partir dessas recorrências lineares. E isso é porque esses dois números, né, x1 mais y1 raiz de A e x1 menos y1 raiz de A, são raízes da mesma equação do segundo grau. São raízes da equação do segundo grau, x2 menos 2x1, justamente, x mais 1 igual a 0. Isso tem a ver com como as duas sequências xk e yk são combinações lineares de PGs, cujas bases, né, cujas razões são exatamente esses dois números, são raízes dessa equação. Isso tem diretamente a ver com o fato dessas sequências satisfazerem essas recorrências, que tem muito a ver com esse polinômio, né? Se você passar tudo para lá, fica xk mais 1 menos 2x1, xk mais xk menos 1 igual a 0. Bom, eu já falei muito sobre isso, obrigado pela paciência. Temos um recesso agora em julho, a gente volta provavelmente 9 de agosto. Que é... Então, 9 de agosto. Porque até 2 de agosto tem o colóquio, o IMPA vai estar todo ocupado por isso, então não vai.